Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu mais quero. Restaurar meu coração, Senhor, é o que eu preciso. Renova minha vida, Senhor. Olá pessoal, chegamos ao nosso último tema da Semana Santa e hoje Jesus já está ressuscitado. Vocês já pararam para pensar que a morte de Jesus na cruz foi um evento que modificou todas as coisas? É como aquelas balanças de antigamente que tem dois pratos. Se você coloca muito peso de um lado e não equilibra do outro, elas ficam em desequilíbrio. Da mesma forma foi o acontecimento da morte de Cristo. O sacrifício de Jesus foi um acontecimento que mudou todo o futuro. Esse tema sobre a viagem no tempo já foi explorado por alguns filmes. O último filme dos Vingadores mostra eles viajando ao passado para evitar que Thanos elimine metade. Mas uma sequência de filmes muito conhecida sobre o tema se chama De Volta para o Futuro. Se você não conhece, pergunta para o seu pai e para sua mãe que eles vão te contar. Conta sobre Marty McFly, que viajou ao passado e depois ao futuro para modificar alguns acontecimentos da sua existência. E hoje eu convido você a ajustar o seu relógio e vamos voltar no tempo, mais ou menos uns 1990 anos atrás. Vamos para 31 depois de Cristo para observar uma reunião entre Jesus e seus discípulos. E esse relato se encontra em Lucas 24, a partir do verso 36. E a mensagem de hoje é trazida pelo nosso querido pastor Gerson Quiles. Olá, queridos adolescentes, tudo bem com vocês? É muito bom para mim estar aqui falando para vocês nessa nossa Semana Santa. Hoje eu vou meditar com vocês aqui sobre um dos episódios mais lindos da história do Evangelho, que foi o momento em que Jesus, já ressurreto, aparece agora para os seus discípulos. Isso está aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 36 até o 53. Quando você olha para esse texto, para aquele momento tão especial, Jesus ali com os seus discípulos, se reencontrando com eles depois da sua morte, nós vemos aqui algumas lições muito importantes para a nossa vida. A primeira, diz aqui que falavam, verso 36, falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa é uma mensagem maravilhosa. A mesma mensagem que Jesus trouxe a eles, ele traz a nós ainda hoje. Os discípulos estavam lá atemorizados, eles estavam desesperados, na verdade. Jesus havia morrido na cruz, eles viram como tudo aconteceu. E agora, quando eles olham para Jesus, Jesus traz uma mensagem. A primeira mensagem é de paz. Acalme o seu coração, tenha paz. Na vida nós precisamos realmente dessa paz. Vivemos tempos onde, de maneira muito especial, a paz está sendo ameaçada. Então não permita que o mundo ou qualquer outra pessoa nesse mundo tire a sua paz. Busque em Jesus a paz. Só Ele tem poder para te dar verdadeira e plena paz. A segunda mensagem que nós vemos aqui, segunda lição, é que os discípulos estavam ali perturbados, com dúvidas. O verso 38 diz que eles estavam com dúvidas no coração. Mesmo olhando para Jesus, eles tinham dúvidas em acreditar que era Jesus mesmo. Então Jesus veio, começou a falar para eles tudo que a Bíblia ensinava sobre ele, lá nos profetas, sobre o Messias, que importava que o Messias morresse, mas que ele ressuscitasse no terceiro dia. Então ele foi trazendo clareza para a mente dos discípulos, né? De uma maneira muito especial, ele transformou as dúvidas em clareza. A confusão mental que eles estavam sentindo, Jesus deu a eles agora entendimento. Né? Jesus começou a mudar a situação, dando a eles certeza da palavra de Deus. Da mesma maneira, se você buscar na palavra de Deus, você vai ver que Jesus, ele traz soluções para a sua vida. Ele te dá clareza, ele não te deixa no vácuo, ok? Uma outra lição
é que aquela dúvida, Jesus agora transforma num propósito. Porque chega momentos na vida que a gente fica tão desanimado com as coisas. Eu não sei quanto a você, mas pode ser que você, assim como eu, a gente fica um pouco desanimado, né? Nesses momentos onde está tendo tanta crise, pandemia, polarização política, a gente vê tanta coisa absurda acontecendo, que a gente fique desanimado, a gente perca os propósitos, né? Os discípulos estavam assim, porque afinal Jesus tinha morrido, Pedro tinha negado a Jesus, eles estavam pensando até em voltar a fazer o que eles faziam antes, mas Jesus foi lá e deu a eles a certeza de que eles ainda tinham um propósito, que Jesus tinha um propósito na vida deles, que eles seriam instrumentos de Jesus para fazer uma grande obra. E assim, da mesma forma, você, eu, todos nós, somos chamados por Jesus com um propósito nesta vida, especialmente o propósito de levar outras pessoas ao reino de Deus. E por último, Jesus transformou o pior dos sentimentos, que era a tristeza. Eles estavam muito tristes por tudo que tinha acontecido. E Jesus transformou isso em alegria. Diz a Bíblia que depois que eles viram Jesus subindo, né, para o céu, quando eles voltaram para Jerusalém, eles já eram outros. Eles voltaram com alegria. Eles voltaram desejosos de falar de Jesus para as pessoas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pode transformar tristeza em alegria. É o Deus que dá propósito para a nossa vida. É o Deus que tira as dúvidas, espanta as trevas e nos coloca no caminho da clareza, do entendimento. Que Deus te abençoe. Assim como Jesus deu uma reviravolta na vida dos seus discípulos naquela ocasião, fazendo com que eles encontrassem motivação, propósito, clareza. Da mesma forma, Jesus nos chama hoje para uma mudança na nossa vida. Às vezes na nossa vida a gente corre atrás de muitas coisas que a gente pensa que vão nos fazer felizes, que vão nos tornar pessoas mais felizes, quando na verdade essas coisas apenas nos enganam. A única felicidade vem de Jesus. Ela não está no fato de você ter muitos seguidores no Instagram ou no Face. Ela não está no mundo virtual. Ela não está nos prazeres dessa vida. Ela está apenas na pessoa de Jesus e na sua bendita promessa. A promessa de que Ele vai voltar. Os discípulos, eles voltaram felizes daquele momento em que Jesus se separou deles. Interessante, eles foram para aquele momento tristes, né? Porque Jesus, afinal, iria se separar deles. Mas eles voltaram felizes, porque lá, enquanto Jesus subia, anjos de Deus foram lá e falaram: olha, vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que subiu, da mesma forma, Ele voltará um dia, Ele vai voltar. E os discípulos voltaram alegres, confiantes, sabiam que agora não importava o que acontecesse com a vida deles, eles iriam se reencontrar com o seu Salvador, com o seu Mestre. E nós também já estamos vivendo momentos que os discípulos esperavam ter vivido, né? Que são os momentos finais da história deste mundo. Estamos vivendo momentos realmente solenes. Jesus está voltando. Jesus vai voltar muito em breve. E é momento da gente refletir como que está a nossa vida, como está a minha vida, como está a sua vida. No que nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa felicidade. É em Jesus? Jesus realmente é prioridade na sua vida? As promessas do Senhor Jesus, elas calam fundo ali dentro do seu coração, fazendo você ansiar pela Canaã celestial? Ou o seu coração ainda está preso às coisas deste mundo? Os discípulos, antes de Jesus morrer naquela cruz, eles tinham ideias distorcidas do reino celestial. Para eles, o reino de Jesus era um reino político. E Jesus tentou de muitas maneiras fazê-los entender que não era assim, mas eles não entenderam. Precisou Jesus morrer e depois ressuscitar e se apresentar a eles para explicar todas as coisas, para eles entenderem o verdadeiro significado do reino de Deus. O reino de Deus está dentro do coração humano.
É uma coisa que o Espírito Santo faz brotar e nos faz ser pessoas melhores por amor a Jesus. Por isso, querido jovem, querido adolescente, você aí da geração Teen, geração 148, eu convido você a se entregar ao Senhor Jesus agora. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Querido Pai do céu, ajuda-nos nesse momento da história deste mundo, onde nós somos os discípulos modernos, onde nós temos a mensagem da volta do Senhor Jesus e sabemos que Ele voltará em breve. Prepara-nos para estarmos com o Senhor e ajuda-nos a levarmos muitas pessoas aos teus pés. Se há alguém que está ouvindo esta mensagem e ainda não se entregou a Jesus através do batismo, toque o coração dessa pessoa para que entregue-se, Pai. E todos nós que já somos batizados, que nos preparemos e levemos outros para estarmos juntos com o Senhor no lar eterno. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.